Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina e no vídeo de hoje falaremos sobre os exemplos fundamentais para o estudo de séries, já que no vídeo anterior falamos da importância do estudo de séries, falamos de somas infinitas, somas parciais e construímos a definição. Sendo assim, então a gente vai falar hoje sobre os exemplos fundamentais para o estudo de séries. Entre esses, o primeiro exemplo assim, fundamental que a gente vai trabalhar e que vai se tornar uma peça fundamental é a série geométrica. Para este exemplo, eu vou dar uma motivação. Sendo assim, lembremos do ensino médio, os casos de fatoração. Neste caso, vamos usar o caso de fatoração chamado de potências iguais. Vocês podem observar que aqui este 1 é como se tivesse aqui também aqui n mais 1. Claramente é a mesma expressão, por ser potência de 1. E o que em geral me diz o caso de potências iguais, e eu tenho dois termos com potências iguais, vou chamar aqui ele mais 1. E o que me diz o caso de fatoração, é que eu tenho dois termos, eu vou tirar a raiz em cima de cada um deles, preservo o sinal, e agora vamos multiplicar por exatamente o que a gente às vezes chama de conjugado. É a mesma técnica que a gente usa para o conjugado. De fundo, é exatamente este caso de fatoração, assim como a diferença de quadrados. Mas aqui, ou diferença de cubos também. Mas aqui, então, deveria ser a elevado a n mais a elevado a n menos 1b. Observem que, neste caso, o a começa a diminuir no expoente e o b começa a aumentar. Então, o seguinte termo, por exemplo, poderia ser an menos 2b ao quadrado. E assim sucessivamente até a bn menos 1 mais b elevado a n, tá? Então, observem também que aqui como é diferença, se é diferença, todos os termos aqui vai com menos, se preserva o menos no primeiro parênteses, e daí para frente todos são mais. Mas, no caso que n mais 1 fosse ímpar, então aqui poderia ir também mais, mas aqui os sinais começam a alternar, os sinais. Tá bom? Então, lembrando de esse caso de fatoração, voltamos para este, então, tiramos a base deles, e o que vamos a multiplicar é exatamente do mesmo jeito que acabamos de falar, tendo como resultado uma soma, como acabamos de falar, onde um começa a diminuir e o outro começa a aumentar. Observe aqui que o número 1, para qualquer potência sempre dá 1, essa razão de não aparecer, e o r no primeiro termo não aparece, porque está elevado a zero, e daí para frente começa a aumentar até n. Então, é exatamente o mesmo caso de fatoração. Aqui, dada essa expressão, observem aqui, é tão importante. Neste caso, para eu poder fazer isso, temos que ter em conta que o r tem que ser diferente de 1. Por quê? Porque se não fosse diferente de 1, então eu estaria dividindo por zero, que isso é pecado. Então, lembrando sempre, tudo o que a gente fala, sempre fico batendo na tecla. Cada vez que você passa a dividir alguma coisa, sempre tem que garantir que esse valor não é zero. Então, neste caso, propositalmente, por isso estou colocando. Não coloquei assim na apresentação, era só para realmente notar que se eu coloco uma expressão dessas, sempre tenho que colocar que esse número não pode ser zero. Neste caso, o r não pode ser 1. Logo, com o anterior, temos então que se eu calculo o limite quando n vai para infinito, eu vou ter exatamente uma soma infinita, que é exatamente o tipo de séries que a gente está trabalhando. R não necessariamente é 1, mas eu tenho uma soma infinita, neste caso, de r elevado a n. Então, a pergunta é, que sentido teria para esse tipo de série convergir? Que era exatamente o nosso objetivo no vídeo anterior. E quando nos perguntávamos se realmente essas somas poderiam convergir, a gente se deu conta que sim. E neste caso, então a gente está tentando se perguntar exatamente para que valores esta série estaria bem determinada, sabendo que esse é o limite. Então, neste caso, observem que o limite está variando em n, e o r é o único, neste caso, este termo que está aqui, é o único que está variando n, o demais se mantém constante. Este limite, pelo menos ter um valor finito, um valor real, que devia acontecer? Deve acontecer que o módulo de r, na verdade, a princípio, ele deveria ser menor ou igual. Mas, neste caso, o r a gente já sabe, do slide anterior, que r tinha que ser diferente de 1. Logo, neste caso, o módulo é menor que 1.
Se o módulo de R é menor que 1, quando eu estou elevando ele a uma potência de n, esse valor cada vez se faz menor. Então, quando eu calcular o limite, ele vai para 0, e então o que a gente obtém é que esse valor daria 1 sobre 1 menos R. Logo temos nessas condições que 1 sobre 1 menos R é exatamente igual a essa somatória. Mas observem que neste caso a gente tem duas condições. A gente tem que R é diferente de 1 e também temos que o módulo de R tem que ser estritamente menor que 1. Então são duas condições que a gente não pode esquecer. Neste caso estamos encontrando uma série com outros termos especiais, onde eu tenho uma ração, e essa ração se mantém fixa e eu estou somando as potências dela. E para eu falar que essa soma de infinitos números positivos converge, esse R tem que ser diferente de 1 e também tem que ser menor que 1. Então, exatamente é isso que a gente chama de série geométrica. Tomamos que uma série geométrica é exatamente a soma, onde eu tenho uma ração elevado a n, faço a soma de todos esses termos de um jeito infinito e falamos que ela é convergente se R é estritamente menor que 1. E além disso, observem que temos uma consequência muito importante, que é a soma. A gente consegue calcular, não somente conseguimos garantir que a soma existe, que a série converge, senão também que a gente tem um valor para o qual ela converge, ou seja, a gente consegue encontrar a soma. Então, esse é um fator muito importante. Isto porque, em geral, o que a gente vai estudar é exatamente quando a gente consegue decidir se uma soma converge ou diverge. Mas, em geral, é muito difícil calcular a soma. Então, para este tipo de séries, a gente tem uma conclusão muito forte. A gente tem não somente que converge, sino também a gente tem o valor para o qual ela converge. Claramente, do que a gente acabou de ver, se R é maior ou igual a 1, a série geométrica diverge. Tá? É claro, se R é igual a 1, que era aquele caso onde não podíamos passar a dividir, a gente vai ter uma soma infinita de 1, que obviamente isso vai para infinito. Nosso próximo exemplo será uma série muito importante, relevante novamente, fundamental, chamada série harmônica. Este exemplo, como a gente vai ver, vai usar muitas das coisas que a gente até agora já aprendeu, que a gente até agora explorou, mas não só isso, sino que ele também quebrou muitas coisas que a gente poderia ter até agora como intuição. Como o que, por exemplo? No exemplo do vídeo anterior, a gente falou sobre esse exemplinho do quadrado com área. A gente está somando infinitos termos positivos, que a gente mesmo assim conclui que a soma é finita. Mas nesse caso, a gente também concluiu que para que isso ter sentido, cada termo que eu estou somando, mesmo sendo positivo, ele cada vez deveria ser menor. Por quê? Porque se ele em algum momento ficasse fixo, a gente concluía que era infinito. Também, no caso da série anterior, da série geométrica, a gente tem que seus termos, a gente está somando um monte de termos, não necessariamente são positivos, mas em módulos são menores que 1. Então, sem importar o caso, cada vez que eu estou somando, vamos supor que R fosse positivo, ele seria menor que 1. Então, neste caso, estou somando infinitos termos positivos, mas cada termo, à medida que eu vou crescendo, cada termo ele começa a ser menor, ele é menor. Então, uma coisa que eu poderia falar na minha intuição era, tudo bem, então cada vez que eu comece a somar um monte de termos, onde cada vez os termos da sequência que formam minha série estão indo para zero, está diminuindo, então será que converge? Então, nesse exemplo fundamental, o que a gente vai ver é o comportamento da seguinte série. Observe que aqui estamos tomando uma soma de 1 sobre n, onde claramente pela definição, cada termo, à medida que vai aumentando o n, 1 sobre n é menor que o anterior. A gente sabe, a gente já viu nos exemplos de sequências, e a gente lá no curso de cálculo 1, a gente viu a função 1 sobre x, e nesse caso 1 sobre n, ela é uma função decrescente. Então, à medida que for aumentando o n, os termos começam a decrescer. O seguinte termo é menor que o anterior. Então, para esta série em particular, a gente pode ver que o que a gente viu até agora, como que não está ajudando muito, né? A gente só tem a definição, então só podemos atacar ele por meio da definição. A gente vai querer concluir coisas sobre ela, mas a gente, a princípio, não tem de onde, se agarrar para
poder decidir se ela converge ou diverge. Então, esse, além de ser um exemplo fundamental, também é um exemplo onde a gente consegue usar muito bem a definição de série, tá? De convergência para séries. Sendo assim, para poder decidir se a série anterior ela converge, então, da definição, a gente deve explorar suas somas parciais. A gente deve explorar a sequência de somas parciais. Então, neste caso, o que a gente está tendo é que tem a somatória desde n igual a 1 até infinito de 1 sobre n. De 1 mais 1 meio mais 1 terço e por aí vai, tá? Então, o primeiro termo, neste caso, seria esse 1, a soma parcial de número 1, tá? O seguinte termo seria 1 mais 1 meio. A seguinte soma parcial seria 1 mais 1 meio mais 1 terço. A seguinte seria 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto. Então, quem seria o seguinte? O seguinte seria a soma parcial 5, que seria o 1 mais 1 meio mais 1 terço mais 1 quarto mais 1 sobre 5. A seguinte seria esse 6. Então, vamos sair até esse 8. Neste caso, a gente poderia falar uma coisa bem importante. Vamos comparar estes dois termos que estão aqui. O 1 terço com 1 quarto. Se eu comparar 1 terço com 1 quarto, dado que 4 é maior que 3, então no denominador a desigualdade se inverte. Então o que eu posso falar é que 1 terço é maior que 1 quarto. Então esta soma anterior que tenho aqui ficaria 1 mais 1 meio. E isto seria, esta sominha, seria maior, anterior, seria maior que 1 quarto mais 1 quarto. E esta, por enquanto, vamos a ver que, olha aqui, de 1 quinto até 1 oitavo, pela mesma razão, 5 é menor que 8. 6 é menor que 8. 7 é menor que 8 e 8 é menor ou igual a 8. Então, se eu faço a mesma comparação que fiz no primeiro parênteses, agora com frações, se eu comparar 1 quinto com 1 oitavo, 1 sexto com 1 oitavo, 1 sétimo com 1 oitavo, então a desigualdade se inverte e eles são maiores. Então, posso substituir todos eles por 1 oitavo mais 1 oitavo mais 1 sobre 8 mais 1 sobre 8, tá? Então, olha, observem aqui. Isto ainda que está aqui agora é igual 1 mais 1 meio. Mas aqui seria 2 quartos, que seria 1 meio. E aqui seria 4 oitavos, que seria 1 meio, tá? Então, observemos isso. Mesmo que eu esteja somando pedacinhos, eu sempre estou conseguindo encontrar 1 meio. Estou conseguindo sempre formar uma parcelinha que a soma me dá 1 meio, tá? Então, se continuamos assim, podemos ir até o seguinte, que seria até 16. Observem que aqui teríamos o mesmo. A gente já concluiu que esta parcelinha é maior que 1 meio. Esta parcela é maior a 1 meio. E neste caso, olha, 9 é menor que 16, 10 é menor que 16, fazendo o mesmo procedimento, todos seriam menores que 16. Então, eu vou ter 8 termos menores que 16. Então, nesse caso, cada um dos termos, olha aqui, se eu tenho 9 é menor que 16, então, quando eu coloco em frações, ele é maior. Quantos termos hay aqui? Teria 8 sobre 16. Então, 8 sobre 16 também dá 1 meio. Então, ainda consegui uma parcelinha ainda que soma 1 meio. Então, sem importar, olha aqui. Se eu vou por potências de 2, aqui tenho 1 seria 2 elevado a 0, 2, não é? Aqui 4, neste caso 8, 16, a seguinte seria 32, né? Aí eu posso aumentar, mas lembrem que a soma é infinita. Então, para a gente, tanto faz. A gente pode pegar parcelas tão grandes quanto a gente quiser. Por quê? Porque é infinito. Tenho infinitos termos. Sendo que eu consigo encontrar cada vez uma parcelinha, por maior que seja, que eu consigo formar com eles 1 meio. Tá? Então, o que a gente está tendo? Aqui teria 1 mais 1 meio, mais e mais. Então, vamos observar qual seria o comportamento, então. Assim, podemos observar que nos termos que são potências de 2, nas somas parciais potências de 2, o que a gente está tendo é que essa soma parcial de potências de 2 é maior que 1 mais n sobre 2. Vamos ver aqui anterior, tá? Aqui, olha, na E4, eu vou ter aqui 1 meio e aqui teria 1 meio, que seria quantas vezes? Esse 4 é o mesmo que ter 2 elevado ao quadrado
e isso é o mesmo que ter 2 sobre 2, não é? Agora, 8 é o mesmo que ter 2 elevado ao cubo. E neste caso, eu teria 1, 2, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 2, que seria igual a 3 vezes 1 sobre 2. Ou seja, o expoente tem a relação na quantidade de vezes que eu somo 1 meio. 16 é 2 elevado a 4. E aqui vou ter 1, 2, 3 e 4. Que seria 1. Isso que está aqui é 1 mais 4 vezes 1 meio. Logo, então, esta afirmação já faz sentido. A cada potência de 2, essa potência está relacionada com a quantidade de 1 meio que eu consigo encontrar. E como a quantidade é infinita, então eu consigo encontrar que as somas parciais cada vez estão crescendo ao número que eu quiser. O que implica que quando n vai para infinito, essa sequência vai para infinito. Mas observem que o valor para onde a sequência de somas parciais converge é exatamente o valor da soma, segundo a definição. Logo, esta série diverge. Então, esta série vai se tornar muito importante, sim? Ela quebra a intuição do que a gente estava falando. Então, olha aqui, neste caso, a gente está somando infinitos termos positivos e a cada termo vai fazendo menor. Mas ela diverge. Então, ela já me fala, olha, nem sempre é possível garantir a convergência de uma série, mesmo que a soma dos termos cada vez estejam indo para zero. Então, a essa série, o que a gente vai chamar de série harmônica. Então, agora falaremos sobre outro exemplo fundamental para a gente. Ele pode aparecer em muitas contas, e se aparecer, então a gente pode atacar o exercício de um jeito mais rápido. Ela é chamada de série telescópica e depois entenderemos por que ela toma esse nome. Vejamos o comportamento da seguinte série. Então, a gente vai, como um exemplo, explorar este tipo de séries. Então, vamos a ter um exemplo, onde no denominador tem um produto e depois do igual está aparecendo exatamente o que seria cada termo. Se n é igual a 1, então seria n igual a 1 vezes 2, que está aqui. Se n é igual a 2, seria 2 vezes 3, 3 vezes 4 e por aí vai, tá? Então, o que a gente quer decidir é se realmente esta série converge ou diverge. Esse é realmente o nosso objetivo geral. Então, voltamos novamente a tentar explorar as ferramentas com as quais a gente vai tentar obter esse objetivo. Ou seja, responder se converge ou diverge. Para isso, a gente vai usar novamente a definição, mas antes de usar a definição, a gente pode simplificar essa expressão, dado que como a gente está querendo entender essas somas parciais, não tem nada melhor que a gente conseguir somar terminhos independentes. Neste caso, a gente tem um produto, como no começo está falando, nosso termo AN seria aqui um produto, mas este produtinho especial, eu com frações parciais consigo obter esta expressão. Essa é uma expressão bem conhecida e que já a gente trabalhou em vários lugares, em cálculo 1, em antiderivadas, e quando vocês verem integral, possivelmente também exploraram essa expressão, tá? Então, vamos explorar o primeiro termo. Então, o primeiro termo, voltando para esta expressão, vamos a colocar essa expressão aqui, para a gente ter uma noção. A gente tem esta multiplicação. Então, neste caso, para a primeira soma parcial, n desigual a 1 até infinito. Então, para este caso, a gente está tendo que, para n igual a 1, vou ter o primeiro termo, que seria 1 menos 1 meio. Para o segundo termo, a gente está tendo 1 menos 1 meio, mais 1 meio menos 1 terço. Então, consigo cancelar os termos. Por quê? Porque no primeiro termo, o 1 meio aparece negativo, e no segundo termo, o 1 meio aparece positivo. A mesma coisa acontecerá com o seguinte, pela construção. Vai ser 1 menos 1 meio, depois 1 meio menos 1 terço, mas no seguinte termo, o 1 terço vai se cancelar com o anterior, que era negativo. No seguinte termo, vai acontecer exatamente a mesma coisa e por aí vai até a enésima soma parcial. Na enésima soma parcial, todos irão se cancelando e no final está ficando somente o primeiro menos o último, tá? Então, o que a gente pode falar
destas somas parciais, que em geral não importa quanto eu some, sempre estou ficando com o primeiro termo e com o último termo. Então, essa é exatamente a propriedade que a gente está tentando classificar para este tipo de série. Essa é a razão de se chamar telescópica. Isso porque a série e a soma se reduzem a dois termos, do mesmo jeito que se fazia com as lentes de um telescópio. Eles se reduzem. Então, o que a gente teria então seria aquela expressão, a enésima soma parcial vai ser o primeiro termo menos o último termo. A importância é que estão se cancelando um monte de termos no meio. Então, a gente sempre conclui que é o primeiro menos o último, ou o último menos o primeiro, tá? Mas também poderia acontecer que estejam se cancelando alguns no meio e sempre estejam ficando nos termos pequenininhos. Então, esses também são chamados de somas telescópicas, tá bom? De séries telescópicas. Então, para este caso, está ficando o primeiro termo menos o último termo, mas quando eu calcular essa enésima soma parcial, mas lembremos que, por definição, a série ela converge se o limite, quando n tem infinito, da enésima soma parcial dá um valor L. Então, a gente decide que a série converge e é exatamente esse valor. Então, aplicando o limite a essa enésima soma parcial, nós estamos dando conta que o valor é 1. Então, podemos garantir que, obrigatoriamente, o valor da série original é 1. Retomando, a gente vai falar que é uma soma telescópica, uma série telescópica, quando os termos do meio das somas, eles começam a se anular entre eles, ficando no final um número sempre finito de termos, sem importar qual seja a enésima soma parcial, tá? Então, observe também que para este caso a série está convergindo e sempre a gente está somando termos cada vez menorzinhos. E além disso, eles estão se cancelando. Então, até aqui a gente tem falado sobre o que seriam exemplos fundamentais para séries. Mas lembremos que uma propriedade importante que a gente ganhou com a série harmônica é que não importa que esses termos que a gente esteja somando, se mesmo que eles fossem cada vez menores, isso não garante que a série converge. Mas agora, nossa intuição não estava totalmente errada. A gente tinha concluído que para a série convergir, os termos tinham que ir para zero. Então, esse é exatamente o próximo resultado. É um teorema que a gente vai ganhar depois desses 3 exemplos fundamentais. A gente vai falar que uma série converge. Se uma série converge, então o limite da sequência tem que ir para zero. Observem aqui também que o que a gente está indo, mas eu não posso voltar. Por quê? Então, aqui eu tenho uma implicação, mas a gente sabe que a volta não é válida. Por quê? Porque a série harmônica, ela diverge. O limite, quando n vai para infinito de 1 sobre n, é zero. Então, a gente não pode concluir que se o limite, quando a n é zero, a série converge. Mas agora, se a gente já sabe que a série converge, então, obrigatoriamente, o limite é zero. Isso é super importante para a gente. Então, a recíproca não é verdadeira, porque o exemplo seria a série harmônica. Agora, vamos a ver que este teorema nos fornece uma ferramenta muito importante. Vamos analisar exatamente o que diz o teorema. Nosso objetivo desde o começo é tentar decidir se as séries convergem ou divergem. Mas, observe que aqui, para eu poder usar o teorema assim como está, eu já preciso saber que a série converge. E a única coisa que estamos concluindo é que o limite dá zero. Então, o limite da sequência. Então, a princípio, a gente poderia pensar que o teorema não está me ajudando muito, porque meu objetivo é saber se converge ou diverge. Mas ele pede que, para usá-lo, eu já devo saber se converge ou diverge. Mas tudo bem, assim como está, a gente, entre aspas, não poderia usá-lo, porque ele está me pedindo aquilo que eu quero obter, saber se converge ou diverge, tá? Mas então ele está me fornecendo uma ferramenta super importante e vamos explicar o porquê. Então, vamos tentar ver isso com um exemplo assim
com palavras, um pouquinho mais popular, vamos falar. Eu gosto de falar mais ou menos uma coisa para entender esta parte das implicações. E para saber usar os teoremas, assim como está, a princípio, não está me ajudando. Mas olha, vamos a pensar em um exemplinho popular. Vamos chamar que isto que está aqui é você ser carioca. E isto que está aqui é você ser brasileiro. Então, claramente, se você é carioca, isso implica que você é brasileiro. Mas o fato de você ser brasileiro não implica que você tem que ser carioca, tá? Então, é isso que estamos falando. Mas agora, como usar esse teorema e por que torna-se uma ferramenta muito importante? O fato de você ser brasileiro não implica que você é carioca. Mas, com certeza, se você não é brasileiro, então, obrigatoriamente, você não pode ser carioca. Dito de outro jeito, agora sim, voltando para a matemática e voltando para o teorema. A gente precisa saber se ela converge ou diverge. Para usar o teorema de frente, eu precisaria já saber aquilo que eu quero. Então, por isso não está servindo assim. Mas o que eu posso falar é que se o limite da sequência não for zero, então, obrigatoriamente, a série diverge. Por quê? Porque se não for zero, então ela não pode convergir. Isso quer dizer que diverge. Por isso é tão importante esse teorema. Então, isso nos fornece, repito, uma ferramenta super importante, tá? E escrito de outro jeito, é exatamente o que a gente acabou de falar. Se o limite não existir, ou o limite for diferente de zero, então a série é divergente. Isso também é comumente em alguns livros falado como teste da divergência, mas não é nada mais que o mesmo teorema. Isso que está aí, isso que eles chamam de teste da divergência, não é nada mais que estar usando o teorema, é pelo teorema, tá? Mas tudo bem, se vocês querem chamar ele como teste de convergência, também podem chamá-lo assim. Agora, vamos fazer uns exemplos referentes àquilo que a gente acabou de ver. Então, vamos a tentar decidir se esta série é convergente ou divergente. A princípio, nossa ferramenta fundamental sempre vai ser a nossa definição. Essa ferramenta sempre vai estar na presença de qualquer exercício, tá? Mas quando a gente começa a encontrar teoremas ou coisas que podem ajudar a gente, então a gente começa a melhor se apegar a elas, porque com frequência eles vão te dar uma ferramenta um pouquinho mais útil. A velocidade com que você consegue fazer o exercício vai ser maior. Então, olha aqui, eu quero decidir se essa seria convergente. Então, falando do anterior resultado, o que a gente tem é que, olha, se o limite da sequência não existir ou for diferente de zero, a gente é divergente. Então, vale a pena sempre, esta é uma dica que eu dou para vocês, vale a pena sempre gastar uns 30 segundinhos. Sempre você tente calcular o limite dessa sequência. Por quê? Porque se ela não for zero ou não existir, já você não tem nada para fazer. Você na hora vai decidir que a série é divergente. Então, isso que vamos fazer neste caso. Não sabemos se converge ou diverge. Sendo assim, vamos a calcular o limite desta sequência. Lembrando que, graficamente, ela está oscilando entre -1 e 1. Ela está alternando. Então, a gente já sabe, a gente conclui lá no vídeo de sequências, que esta sequência, o limite desta sequência, não existe. Tá? Então, obrigatoriamente, pelo teste, vamos falar pelo teste da divergência. Então, devemos escrever pelo teste da divergência, a série diverge. Por quê? Porque a sequência não vai para zero. Então, olha que aqui já não precisamos fazer nada. A gente conseguiu concluir automaticamente pelo teorema. Isso é muito, muito importante. Agora, pulando para um seguinte exemplo, vamos a tentar calcular também. Observem, o exemplo se vê um pouco complicado. Tem uma fração, está aparecendo umas constantes lá. Mas então a gente não saberia a princípio como começar. E se você tenta ir pela definição, então realmente o exemplo tornaria-se muito, muito complicado via definição. Mas olha, a gente já tem aquele teorema e a dica que eu dei para vocês era tentar sempre
calcular o limite da sequência, neste caso seria o limite quando n for para infinito de 3n mais 1 sobre 7n menos π, tá? E a gente tentar calcular o limite. Agora, se for zero, então tudo bem, não tenho nada para fazer. O teste da divergência não vai me ajudar. Eu não posso concluir nada. Se for zero, eu não posso concluir nada. Agora, se for diferente de zero, aí sim a série diverge, tá bom? Então, para este caso, olha aqui, observem que o numerador está indo para infinito, o denominador está indo para infinito, então podemos usar L'Hopital. Devo escrever que estou usando L'Hopital, ou dar um sinal que estou usando L'Hopital, tá? Então, por L'Hopital, aqui, isso vai ser igual ao limite quando n tem infinito, a derivada do numerador que é 3 e a derivada do denominador que é 7. Logo, esse limite está dando 3 sobre 7. Automaticamente é diferente de zero. Como é diferente de zero, então, outra vez, novamente, pelo teste da divergência, a gente tem que a série diverge. Agora, por último, vamos explorar outro exemplo, onde temos duas sequências, tá? Então, estamos perguntando se elas são convergentes ou divergentes. Então, olha aqui, a gente tem esta que está aqui, esta a gente já sabe, esta é harmônica, então, isto está infinito, pois é a série harmônica, tá? E aqui, a somatória desde n igual a 0 até infinito de 1 sobre 2n, a gente da aula anterior, a gente conclui que este era exatamente aquela soma do quadradinho de área de igual a 1, mas aqui estou começando desde 0. Mas observem isto que está aqui, isso é igual à soma desde n igual a 0 até infinito de 1 meio todo elevado a n. Então, ele virou uma série como geométrica. Isto que está aqui é uma série geométrica, onde R é exatamente igual a 1 meio, que claramente é em módulo menor que 1. Logo, então, é uma série geométrica e, pelo estudo que a gente fez, pelo que a gente viu hoje, a gente tem que essa série converge e exatamente vai dar 1 sobre 1 menos R, que daria 1 meio. Logo, isso quanto dá? 1 menos 1 meio daria 1 meio, e 1 sobre 1 meio dá 2. Então, a série converge e o seu valor é 2. Então, a série converge e é 2. Então, dois exemplinhos assim bem simples, bem rapidinhos, onde a gente usa exatamente o que a gente teve hoje na aula. Então, pessoal, bons estudos e até o próximo vídeo.